Fala galera, bom ou nem? Começando o Firula para conversar sobre um assunto importante. E tem convidado importante aqui no Firula, a gente vai conversar agora com o goleiro Cássio do Corinthians, que pode estar acertando a vinda para o Cruzeiro. Cássio, fala para mim essa situação sua no Corinthians. Houve proposta mesmo do Cruzeiro? Está avançada? Bom, boa tarde, Lucas, né? Boa tarde, todo mundo. Acho que é muito importante isso estar em um momento bem complicado que a gente está vivendo agora no Corinthians. As pessoas estão perguntando, né, se de fato estou fechado com o Cruzeiro. Acho que é muito importante também falar com o meu empresário, o Carlos Leite. A gente está, né, decidindo coisas sobre a nossa vida, isso é muito importante. É bom esclarecer essas coisas, como eu estou esclarecendo para você. Ô, Cássio, deixa eu ver qual Cássio que é. Ah, Cássio! Agora eu vi que Cássio é esse. Rapaziada, estamos com o Gabriel aqui. Gabriel, obrigado por aceitar o convite, cara. Seja bem-vindo ao Firula. Salve, salve, Lucas. Boa tarde para você. Salve, salve para todo mundo que tá acompanhando. Pô, cara, aquela zoeira de sempre, né? Como é de praxe comigo. É um prazer estar com você aqui e vamos falar muito dessa situação, né, que está envolvendo o gigante Cássio, goleiro do Corinthians. Do lado de cá, como que anda a situação? Vou trazer tudo que eu sei. Boa, Gabriel. Só para a gente contextualizar o pessoal aí aqui no Tempo Esportes. Antes de mais nada, inscrevam-se aí no canal Tempo Esportes. YouTube novo para vocês, sempre informações, análises exclusivas. Tem o Firula aqui toda semana trazendo um conteúdo aprofundado em futebol. Aproveita para seguir o Gabriel aí também, tá? A rede social dele, o meu timão, todos os links na descrição, nos cards da sua tela. E existe uma situação, né, Gabriel, hoje envolvendo Cássio, Corinthians e Cruzeiro, que houve uma procura do Cruzeiro pelo goleiro Cássio, que está em uma fase complicada no Corinthians, o que a gente vai conversar hoje. O Cássio gostou dessa proposta, uma proposta até com informações, a gente passa depois sobre essa proposta que a gente tem. O Cássio gostou dessa proposta e está balançado lá no Corinthians justamente pela situação toda. Então eu trouxe o Gabriel aqui para a gente conversar sobre Cássio no Corinthians, até também sobre a situação do Corinthians hoje. Eu vou trazer também o que a gente sabe do lado de cá sobre o que o Cruzeiro pode ganhar com o Cássio, e a gente vai resenhar no estilo Firula que vocês já conhecem, que a gente criou uma palavra que a gente vai firular, Gabriel, é um verbo novo. A gente vai firular sobre Cássio no Corinthians e possivelmente no Cruzeiro. Só para a gente falar do que tem mais de novo, Gabriel, a informação que a gente tem aqui é essa, né? Que o Cruzeiro ofereceu um contrato de 3 anos para o Cássio, com um salário dentro do teto do clube da SAF, mas possivelmente sendo um dos salários mais altos, certamente sendo um dos salários mais altos do elenco, né? E que a proposta deixou o Cássio balançado. E aí a informação que a gente tinha é que ele ia acertar isso no Corinthians, ver se ele ficaria ou não. Como que tá essa repercussão aí dentro, nos bastidores, tanto do Corinthians quanto na torcida nesse momento? Lucas, a repercussão tá grande, cara. Não tem como não ser grande pelo tamanho que o Cássio tem no Corinthians, né? É um atleta com tantos e tantos títulos, considerado por vários como o maior ídolo da história do clube, né? Não seria diferente quando se especula ou quando existe de fato uma possibilidade de saída do jogador. Partindo do termômetro do torcedor, né? Eu vejo pelas redes sociais que a situação está bem dividida. Tem muita gente que vê essa maneira com que o Cássio está saindo, ou essa possibilidade do Cássio sair, muito ruim, pelo histórico que já existe no clube, né? De saídas de vários e vários atletas na história pela porta dos fundos, né? O craque Neto foi assim, Rivelino lá atrás também, Verdade. enfim, Marcelinho, enfim, alguns outros que acabaram saindo, digamos, pelas portas dos fundos e não sendo reconhecido da melhor maneira. Aí uma impressão minha, tá? Que o Cássio não está saindo meramente hoje por estar na reserva, né? A impressão que eu tive naquela entrevista que ele dá após o jogo contra o Argentino Júnior, que era uma sensação de alguém estafado, alguém que estava no seu limite e que basicamente colocou para o Antônio Oliveira a titularidade, fazendo assim, ó, por favor, pode colocar o Carlos Miguel porque eu não estou bem, né? Psicologicamente, principalmente. Ele não passava essa impressão, tá? Ele não passava essa impressão. Então é mais ou menos isso que tá como por parte da torcida que acha que ele não deve sair, a outra parte acha que ele deve sair, que olha, chegou no limite, o Cássio, se não quiser ficar o tempo de contrato, mais um ano, que é o que o Corinthians ofereceu inicialmente, que ele possa procurar novos ares, porque hoje o Carlos Miguel é um grande goleiro, substitui o Cássio, e para essa outra parte da torcida não teria problemas algum se o Cássio
fora a idolatria, né? Acho que isso todo mundo reconhece, mas se ele saísse, o Corinthians não ficaria a ver navios nesse sentido. Essa declaração, Gabriel, do Cássio depois do jogo pela Libertadores foi muito forte mesmo, né? E acho que o Antônio Oliveira nem estava na coletiva, não estava na coletiva, né? Foi o auxiliar dele que até comentou, tentou colocar panos quentes ali, né, na época. Mas mostra pra gente também como esse tema de saúde mental que a gente tem comentado mais no esporte, né? Realmente parecia que o Cássio estava, cara, todo exausto de sempre tomar porrada. Depois disso, teve até um episódio na Arena Corinthians que ele foi ovacionado pela torcida, né, Gabriel? Mas como que ficou essa relação? Tá realmente algo dividido? Vocês no Meu Timão até trouxeram uma enquete, meio que tá dividido. Tem gente que quer sair, tem gente que não quer, mas numa saída do Cássio, você acha que ele perderia esse posto de ídolo do Corinthians um pouco? De talvez nem ser chamado mais como o gigante? Lucas, eu perder como ídolo acredito que não. Acredito que não. Mas a maneira com que ele for sair, pode ser que ela arranhe um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Existem conversas, até a informação da Marília Ruiz, né, uma jornalista importante do cenário corintiano, que o Corinthians teria igualado essa proposta que o Cruzeiro fez até em tempo de contrato, de 3 temporadas. Olha só. Né? E se a partir desta proposta o Cássio de fato fala, gente, eu quero ir embora, talvez para parte da torcida soe como ingratidão, igualamos a proposta. Tem gente que acha que não. Gente, 3 anos para o Cássio é loucura. O Cássio, já perdeu a posição, ele não vai ganhar de fato. O Carlos Miguel é a realidade hoje, é o presente, né, e futuro. Mas tem outra parte da torcida que enxerga que, olha, tá sendo feito tudo e ele não tá querendo ficar, enfim. Eu vou ser sincero com você, eu entendo o Cássio, cara. Eu entendo o Cássio. Sabe por quê? O Cássio tá pelo menos 5 temporadas tomando bordoada, críticas ou respondendo pela má fase do clube. O Corinthians não ganha títulos desde 2019 do Paulistão, né? Então, vários e vários anos, o Cássio é quem dá a cara a tapa, é quem acaba respondendo, inclusive por erros de diretorias passadas e diretoria atual, com eliminações e montagens ruins de equipes, né? Então, uma hora o escudo racha, né? Eu acho que o escudo racha uma hora e ele acho que chegou no limite, Lucas. E tem o Cruzeiro passou por uma situação que não é semelhante à do Cássio, mas o Cruzeiro também perdeu um dos maiores ídolos do clube que jogava no gol, que é o Fábio, né? Foi numa situação que estava numa troca de comando, né? Veio a SAF do Ronaldo, mandou o Fábio embora, enfim, várias polêmicas. O Cruzeiro até chegou a procurar o Fábio, mas o Fábio acabou de renovar com o Fluminense. E aí a gente pode entrar num ponto, né? Como que isso pode repercutir dentro do Corinthians? O Cruzeiro teve uma crise no gol aí, ainda tem, na verdade, né? O Cruzeiro contrata o Rafael Cabral, que é um goleiro muito distante do Fábio tecnicamente, chegou desacreditado, aí ganhou a Série B, mas também não teve um nível de competitividade alto ali. Depois ele tem algumas falhas importantes em clássicos. Enfim, é um goleiro que balançou, claro. O cara precisa de ter sequência para ganhar segurança, para ganhar confiança da torcida, dos técnicos, enfim. E aí o Rafael Cabral sai depois de tomar muita porrada também, nível Cássio tá levando no Corinthians. E agora com o Anderson, o outro goleiro, que era segundo goleiro, precisa também de sequência, chegou a falhar em jogo importante também, até por isso o Cruzeiro busca o Cássio justamente para ter um líder dentro de campo, além de um goleiro tecnicamente muito bom. E aí para o Corinthians, Gabriel, a saída do Cássio, acho que tem alguns pontos que a gente pode citar como importantes, né? O time do Corinthians hoje é um time que tem muitos jovens, né? O Cássio é uma liderança, seja no banco, isso é uma avaliação minha, não sei se você concorda, mas seja no banco ou como titular, o Cássio é uma liderança dentro do time, um cara que conhece tudo sobre Corinthians. A perda do Cássio, você acha que hoje é muito mais de liderança do que técnica, até porque ele perdeu a titularidade? Eu, sinceramente, acho que para o Corinthians é ruim você perder um líder desse, ainda mais num momento complicado. Você acha isso também? É péssimo perder o Cássio agora, seja pela liderança fora do campo que ele demonstra ter, até nesse jogo em que ele foi homenageado, que você citou, foi contra o Fluminense, que a torcida começou a cantar o nome dele. Depois do vídeo de bastidores que o Corinthians acaba disponibilizando lá no seu canal no YouTube, tem na pré-eleição o Cássio falando, se eu largasse vocês nesse momento, até me ofereceram folga para que eu descansasse e colocasse a cabeça no lugar, quem seria eu? Que líder seria eu, né? Então, sim, o Cássio é muito importante fora de campo, é um cara muito presente
em bastidores, em tranquilizar jovens, e em ser escudo, como eu falei anteriormente aqui, de dar cara a tapa, para que jovens não sejam colocados a fogo, como no Corinthians é de praxe, assim, serem queimados com o tempo, né? E não só com entrevistas, jogando e às vezes não correspondendo pelo bastidor quente que aqui e é, assim, fácil de atletas serem queimados, né? Mas eu não cravo que o Cássio hoje seria uma liderança e alguém importante só fora do campo. A gente está falando de um goleiro que tem muito potencial, inclusive, se eu não me engano, surgiu aí em Minas, no Boa Esporte, que é o Carlos Miguel. Só que, assim, são 20 jogos como titular. É pouco tempo para você saber se ele, de fato, esse é o cara para poder assumir a titularidade do Corinthians daqui para 10 anos. Eu acho que ele tem muito potencial. Ele é muito rápido pela altura que tem. Ele é muito ágil. Assim, o reflexo que ele tem é impressionante. Só que no primeiro jogo grande, digamos assim, não foi o primeiro, o segundo, assim, teve contra o Fluminense e agora contra o Flamengo. Ele já teve uma falha. Sim. E o fora de campo do Carlos Miguel, quanto a entrevistas coletivas, ele é um tanto quanto ríspido. Início. Cara que não está acostumado a ser confrontado. Sem experiência, né? Juvenil. Então, e olha que ele tem 26 anos, mas para goleiro é jovem, né? Ele, na primeira falha que ele teve contra a Ponte Preta, ele já foi dentro da imprensa. Contra o Flamengo, idem. Ele meio que trouxe essa narrativa de nós contra eles. Isso é coisa que o Cássio, malaco velho, já desvia para cá, não entra na... Às vezes ele é firme, ele é contundente. E dentro de campo, acho que ele pode ser ainda importante, porque não é garantido que o Carlos Miguel, de fato, vestiu a camisa como titular e vai daqui para frente não ter dificuldades, Lucas. Boa. O Cássio, antes da gente ter esse bate-papo aqui, eu estava dando uma olhada na carreira do Cássio pelo Corinthians, né? Lógico que teve um momento do Mundial de Clubes, talvez certamente o principal momento, né, dele no Corinthians, que ele jogasse contra o Chelsea, mas eu estava vendo também que ele balançou algumas vezes também no Corinthians, né, Gabriel? Ele chegou a quase... Em 2016 ele chegou a quase ir para o Besiktas, né, eu até lembro disso. Ele estava em má fase também, não é? Me corrija se eu estiver errado. E depois ele quase foi para o Grêmio, foi quando o Walter assumiu titularidade, Walter que está no Cuiabá hoje. Então ele já balançou no Corinthians. O que você acha que é diferente daquela época para hoje? Você acha que o tempo de casa aí deve ter desgastado mais um pouquinho ou talvez são momentos parecidos assim? Eu acho que, por exemplo, nessa do Besiktas foi pós um momento muito bom que era o brasileiro, né? Campeão brasileiro, ele teve a 2015. possibilidade de ir para o Besiktas. A do Grêmio foi uma má fase de fato, assim, né? O Tite tira ele da equipe, bota ele na reserva, o Walter assume, e aí o Walter, depois de um tempo, acaba tendo problemas técnicos e físicos e acaba perdendo a titularidade. O Fábio Carilli, inclusive, esses dias revelou, não sabia disso, que o goleiro dele de 2017 seria o Walter. Então, ou seja, o Cássio também não iniciaria 2017. Caramba. E o Cássio só volta porque o Walter tem um problema físico. Ele acaba quebrando a costela. Ele acaba tendo um problema na costela e aí o Cássio volta e fala, como é que eu vou falar pro Cássio? Joga aí, daqui a pouco o Walter volta. Isso não existe, né? Então, eu acho que nesse momento está pesando muito o extracampo. Isso que os atletas falam, Lucas. Mas as redes sociais eu nem vejo. Desculpa, mentira. Todo mundo vê. Chega nos caras, não tem como. E para mim isso chegou no Cássio, chega na esposa dele, chega na família. Família, né? Pesa muito. Tem como, Lucas. Não tem mágica, né? E o cara acaba absorvendo. Ele é goleiro, um dos principais clubes do país. Uma torcida que cobra muito. E tem muita gente legal, como tem muito tonto em rede social que vai cobrar o cara, vai cobrar a família do cara. Chegou nele. E pesa muito também a idade. O Cássio tem 36 para 37 anos. Se ele pega uma reserva de maneira sequencial agora, um ano na reserva, para goleiro dessa idade é muito complicado, Lucas. Voltar a ritmo. Uhum. E o Cássio quer jogar até os 40 anos. Eu falo no meu timão tem pelo menos um ano e meio, que eu tenho a impressão que o Cássio não iria encerrar a carreira no Corinthians. Por quê?
simplesmente pela expectativa de ambos. O Cássio quer jogar até os 40 e o Corinthians tem uma torcida que exige muito e é pouco paciente com as falhas do Cássio. Isso não vai dar match. E chegou no momento aí que parece às vezes de fato, né? E acho importante também, falando para o torcedor do Cruzeiro também, que também não está chegando uma promessa. O Cássio é um grande goleiro. Isso sem dúvida alguma. E chegando ao Cruzeiro, ele tem muito potencial para fechar um gol, coisa que o torcedor do Cruzeiro está doido para ver de novo. Mas o goleiro também falha, né? Porque o Cruzeirense acho que estava esperando no Rafael Cabral um Fábio e obviamente não ia ter. Só que agora realmente, com o Cássio, você tem um goleiro da grandeza que o Fábio tem, por exemplo. Lógico que a gente está falando de ídolos de times diferentes, eu não estou comparando de idolatria, estou falando de tecnicamente. Né? Mas é um goleiro que vai falhar também, né, Gabriel? E talvez, na minha visão, que não estou aí, mas talvez esse seja um fator mesmo que tenha pesado para ele. E às vezes até para ele vir para o Cruzeiro também. Fala, cara, eu vou para um time que tá num problema de goleiro para caramba. Eu chego lá, mostro para eles que eu sou eu mesmo e, enfim, vamos embora. E tem um outro fator também aqui, Gabriel, no Cruzeiro interessante para a vinda do Cássio, que é o retorno do treinador de goleiros, que é o Robertinho. O Robertinho é um baita preparador de goleiros. Ele saiu do Cruzeiro na época que o Cruzeiro foi rebaixado, acho que ele fica 1 ano, se eu não me engano, mas uma crise financeira absurda do Cruzeiro. Ele entrou com um processo judicial, inclusive, por algumas questões trabalhistas, mas chegou a ir para o Flamengo, estava no exterior. Mas o Robertinho é um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil e foi preparador de goleiro que colocou o Fábio no auge, que revelou diversos jogadores. Tem goleiros que estão na Europa, goleiros que estão no Brasil. Vitor Eudes, do Fluminense, por exemplo, reserva do Fábio de novo lá, passou pelo Robertinho. E o que estão dizendo, o torcedor do Cruzeiro diz muito aqui, Gabriel, é o seguinte: se tem um homem para recuperar a boa fase do Cássio, é Robertinho. Então, acho que é mais um fato novo para trazer para a conversa para o Cássio balançar um pouco para vir para o Cruzeiro. Total, além do novo ambiente, né? Essa questão da bagagem que você falou que tinha quanto ao Rafael Cabral, com o Cássio existe aqui, né? Ele é muito grande, então a expectativa dele é do Cássio do Mundial, não do Cássio que falhou contra o Juventude na saída de bola. E eu escutei essa questão do Robertinho, né? Isso. Que sobre o Fábio, que ele teve um grande sucesso por aí. Ele é da mesma época do Gabriel Brazão também? O Brazão surgiu por aí, né? Gabriel surge também com o Robertinho. Ele sobe para o profissional com o Robertinho, é vendido depois. Essa galera, Gabriel Brazão, Vitor Eudes, teve um outro Gabriel também, se não me engano. Enfim, goleiros bons de bola que passaram pelo Robertinho. O Robertinho é muito conhecido aqui pelos treinos inusitados que ele fazia. Ele montava uns treinos diferentes, pegava muito no pé dos goleiros. Ficou muito conhecido também por fazer o Fábio ter essa... Hoje que a gente vê muito no Fluminense, né? O cara mais velho, ele aprendendo a sair com o pé. O Robertinho sempre tinha essa insistência também de fazer o Fábio treinar como um garoto de 19 anos. Então, certamente faria isso com o Cássio também. Acho que é um fato interessante novo também para o goleiro. Falar, pô, o time está trazendo um preparador de goleiros interessante, o time está me dando importância, né? É um ambiente novo para o Cássio, né? A gente não pode negar também. Exato, e além do ambiente, pelo que eu conheço do Cássio aqui acompanhando nesses vários e vários anos, é o projeto também, né? Para o Cruzeiro ter o convencido, se de fato, né, já finalizarem nessa semana essa negociação, o projeto que o Pedrinho, toda a diretoria do Cruzeiro nova aí, deve ter mostrado algo ambicioso, né? Que o deixasse bem interessado, falar, de fato o Cruzeiro vai estar nas cabeças, ou tem um projeto de em 3 anos, de fato, voltar a estar lá em cima, né? O ano passado foi a dificuldade que acabou passando, o Ronaldo meio que nos investimentos aqui, põe aqui, tira ali, né? Meio que medindo, mas de fato, com um projeto interessante fica mais fácil. Óbvio que a situação no Corinthians facilita para que ele saia, né? Mas eu não acho que ele sairia só para, eu quero me livrar do Corinthians. Não, um projeto interessante, claro que acaba atraindo. E um goleiro do tamanho do Cássio, não só fisicamente, né, que é gigante mesmo, mas ele é gigante também pelo que ele fez no futebol, fez no Corinthians. Ele não iria também para um time que não apresentasse a ele um projeto grandioso, né? Ô, Gabriel, e vamos aí dizer, o Cássio assinou com o Cruzeiro, acertou com o Cruzeiro, vou sair do Corinthians, acho que Corinthians, ele acertando um pré-contrato com o Cruzeiro,
Corinthians também poderia liberá-lo no meio do ano. Não sei como é isso por aí, se vocês têm alguma informação sobre, mas não sei se o Corinthians iria também segurar o cara até o final do ano, acertado com outro clube. Mas Cássio fora do Corinthians, qual o próximo passo você vê que o Corinthians poderia dar ou deveria dar? Insistir com o Carlos Miguel, a gente falou, né, que o goleiro precisa de paciência, precisa de tempo. Ou você acha que o Corinthians às vezes iria procurar no mercado um outro goleiro já consolidado aí no futebol? Não. O goleiro do Corinthians hoje titular e de projeção para os próximos anos aí é o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele surge de maneira impressionante, né? Tem uma história curiosa do Carlos Miguel que ele sequer foi apresentado pelo Corinthians quando ele chega, né? Ele vem do Internacional e a primeira aparição dele como atleta é num sorteio que tem se eu não estiver enganado, na Federação Paulista, e o Corinthians estava viajando e ele era um dos atletas que ficaram em São Paulo, foi representando, né? Mas nem sequer tinha sido apresentado no clube, para você ver como é que é uma história bem curiosa. Chegou de fato para ser aquele terceiro goleiro, né? E tal. Sim. Porque o goleiro, de fato, a ser lançado como substituto do Cássio no futuro era o Ivan, que era da Ponte Preta. Depois foi envolvido na negociação lá com o Zenit, passou pelo Vasco e está agora no Internacional machucado, né? O América, inclusive, quis ele antes de ele ir para o Internacional. Sim. Era o Ivan, o substituto do Cássio, a ideia de substituto do Cássio, né? Ótimo goleiro. Mas aí acabou não dando certo. O goleiro é o Carlos. O Corinthians não vai no mercado atrás de outro se o Cássio sair. A comissão técnica tem plena confiança. Inclusive, existia um temor quanto, o Carlos não está sendo utilizado, daqui a pouco vem equipes de outros lugares querendo ele, a multa não é tão alta, falaram de aproximadamente 5 ou 6 milhões de euros e tal. Tem que ter uma preocupação, o contrato dele somente até o meio de 25, como é que vai fazer? Então, não. O Corinthians, imagino que não vá atrás de outro goleiro, mesmo se o Cássio sair. Isso é interessante, da confiança no Carlos Miguel também, que é um ótimo goleiro, claro. Mas é aquilo que a gente citou também, tem que ter paciência, né? Porque é um garoto para goleiro, né? Você mesmo falou, 26 anos, mas o goleiro é uma posição complicadíssima, porque qualquer falha toma gol, né? Ocasiona um gol. E precisa de uma sequência para poder ter uma segurança, ter uma confiança, ter ritmo. É diferente de um jogador de linha, né? E falando sobre a situação do Corinthians hoje, Gabriel, para a gente ir encerrando também, eu até citei antes uma análise minha sobre o time do Corinthians, tanto assistindo jogos quanto analisando o plantel do Corinthians. Eu acho o time do Corinthians muito jovem, se comparado também a outros anos. Tem muitos jovens, né? Não sei a média de idade aproximadamente, mas tem muitos jovens. Eu acho que, na minha análise, talvez um jogador mais experiente também em outras posições, como no meio de campo ou no próprio ataque ali, traria uma maior segurança para o time, né? Porque você tem jogadores jovens que são muito bons, mas são inexperientes, claro. O Wesley, por exemplo, que é um atleta que é muito promissor, mas é inexperiente, não tem jeito. Fausto Vera, por exemplo. Falando de próxima janela aqui, que a gente tem no meio do ano, você acha que o Corinthians vai atacar o mercado como, pelo que vocês estão vendo aí? Vai buscar jogadores experientes ou talvez o Corinthians hoje vai buscar não mudar muito o time, a mudança talvez é algo mais técnico? Lucas, o elenco acabou ficando mais curto, né? O Corinthians acabou sofrendo recentemente com as lesões do Maicon. Fausto Vera ficou fora, inclusive, da última partida. E nesse setor de meio de campo, principalmente nos volantes, hoje o volante titular é o Breno Bidon, que tem 19 anos e que foi esse ano o craque da Copinha, né? É um jogador que tem potencial, ele tem muito talento, inclusive vira e mexe falam quanto ao interesse de equipes de fora, só que ele vai oscilar, ele tem 19 anos, é muito jovem mesmo. Sim. Você citou o Wesley, né? Que é outro que foi lançado com o Vitor Pereira ainda com 16 anos, teve mais espaço com o Vanderlei Luxemburgo e nessa temporada está sendo, digamos assim, mais protagonista. Só que é um problema isso, ele ser protagonista, porque ele vai oscilar e quando ele não estiver bem, quem que vai fazer o jogo do Corinthians andar? Só que isso contrasta, Lucas, curiosamente, com uma questão que a torcida meio que pegou ranço na temporada passada, que era uma equipe muito
velha. Experientes demais. Juliano, Renato Augusto, Cássio, Fábio Santos, Gil, né? Então a expectativa aqui na virada do ano é façam a limpa. E de fato fizeram, né? Mas acho que em alguns momentos falta sim essa experiência. Por exemplo, o Santos, ele, digamos, diminuiu o tempo de adaptação no novo elenco com caras mais experientes. O time funcionou logo de cara, porque Juliano, Gil, Pituca, o João Schmidt. O Corinthians teve essa dificuldade. Foram vários atletas, mais de 12 atletas novos. Os experientes que chegaram, Igor Coronado, que está tendo dificuldades na parte física, porque jogava um outro futebol. Futebol árabe, o cara jogava 20, 25 jogos no ano, aqui são 60 no mínimo. Aí dificulta, né? Mas o ponto que o Corinthians deve atacar no meio da temporada, setor de meio de campo. O Maicon não volta esse ano. Ligamento, não volta. O Ranielli, que chegou do Cuiabá, é um ótimo jogador, mas se não jogar ele, naquele setor não tem alguém completamente confiável. Fausto Vera é longe daquele que jogou em 2022 com o Vitor Pereira, que eu fiz jogar, que eu fiz o miúdo ter um ótimo desempenho. Tá longe de ser aquele. Então acho que esse é o principal setor. Eu vendo na minha análise também, eu acho que o setor de meio de campo tem que ser bem reforçado mesmo para o Corinthians. Eu até acho que o ataque também, para ser bem sincero, viu, Gabriel? Um nome de peso, talvez, para o ataque. Não de peso no sentido de contratar e gastar um dinheiro que o Corinthians não tem, mas um cara pelo menos mais seguro, né? E até te pergunto sobre a situação do Yuri Alberto aí, né? Se tem um cara que sofreu também ultimamente, foi o Yuri Alberto. Não foi somente o Cássio, né? Como que hoje a situação do Yuri Alberto aí? Talvez ele entraria para uma lista de dispensa no Corinthians? Se depender do torcedor, talvez sim, né? O Yuri vive altos e baixos aqui e é meio curioso porque... Faz um gol, comemora colocando a mão na orelha, não se ajuda. Então... Ali ele até deu a justificativa que ele queria ouvir barulho, né? Porque de fato o estádio lá tinha menos de 3 mil pessoas. Mas, pô, a imagem corta para o atleta ele fazendo isso aqui, tá tudo, né? Exato. Fala alguma coisa agora. Fala agora. Exatamente. O Yuri é tratado por muita gente aqui como bagre, assim, sabe? A nomenclatura hoje utilizada nas redes sociais. Esse é bagre, esse é fraco. Eu não consigo acreditar que o Yuri Alberto de 2022 não exista, o de 21 no Internacional, né? Ele chegou muito bem aqui. Ele chega, fica 8 jogos sem fazer gol, e aí ele deslancha contra o Atlético Goianiense, faz um hat-trick nesse jogo na classificação do Corinthians na Copa do Brasil, e aí tem a fatídica frase do Vitor Pereira que chega nele, ao contrário do Mano Menezes com o próprio Yuri, ele fala: o Yuri Alberto é um animal, ele corre demais, ele tem uma qualidade impressionante, porque ele fisicamente ele se impõe muito, é um cara que, principalmente nessa jogada de atacar espaço, né? Um atacante que consegue utilizar muito bem esse recurso da velocidade. Só que, você deve se lembrar muito bem, teve um jogo contra o Atlético Mineiro no ano passado, que ele tem uma chance incrível assim, para finalizar, cara a cara com o Everson, e ele joga muito longe, assim, quase fora do estádio. A bola vai muito alto, assim, isola. O atacante fazer isso deveria ser crime. Isso é loucura. Entendeu? E aí parte da torcida, e eu diria que mais na metade da torcida, assim, não crê muito no Yuri. Mas ele é jovem, né? Eu acho que ele pode dar calda. Tem 23 anos. Exato. Eu acho que ele pode dar retorno ao Corinthians. O problema é que você está vendo como é que eu estou citando várias questões e vários atletas que estão vivendo situações difíceis. E se você jogar num coletivo, é óbvio, o coletivo não anda, o individual não vai andar. O Cássio vai ser ocupado se toda hora a bola chega para ele defender, né? A defesa vai ser vazada se toda hora ela não é protegida. O meio de campo, o Antônio Oliveira falou, depois da partida contra o Flamengo, que as expectativas de gols do Corinthians estavam altas. Ou seja, o Corinthians criava e faltava eficácia. Sabe o que isso significa para mim? Ele não pode falar, porque senão ele perde o elenco. Falta qualidade. Os atletas que estão lá não estão tendo qualidade para, na hora de definir, botarem a bola para dentro do gol. Simples. E é um problema que se resolve com grana, colocando jogadores de qualidade, né? E até para a gente finalizar, antes da gente finalizar, eu percebo agora nas coletivas do Antônio Oliveira até um certo nervosismo dele, às vezes ali, ele fala,
até chega a falar, acho que foi contra o Flamengo mesmo que ele falou, não é como videogame, futebol não é como videogame, é difícil e tudo. Foi. Você vê que o cara quando ele tá estressando, assim, você vê que o estresse dele vem do vestiário, não do clima, mas do campo ali, né? Pô, cara, os jogadores não estão funcionando, não tá. Vamos aguardar para ver essa janela do Corinthians também, né? E da situação do Cássio. Para o torcedor do Cruzeiro, o Gabriel, se o Cássio fechar mesmo, é claro, tudo pode acontecer nos próximos dias. O Cássio é um dos maiores ídolos do Corinthians, né? Pelo menos da história recente, talvez o maior. É lógico que tudo pode acontecer, ele pode voltar e falar, não, meu lugar é aqui, vou ficar. Mas se o Cássio acertando mesmo, o que o torcedor do Cruzeiro pode esperar do Cássio, tanto debaixo das traves, quanto no vestiário? Olha, o torcedor do Cruzeiro pode esperar um atleta que não se esconde, que de fato chama para si a responsabilidade de liderança no grupo e que debaixo das traves faz milagres em jogos grandes. Isso é um fato. Às vezes o Cássio dá uma desligada em jogos comuns, assim, né? Pô, sei lá, um jogo do Mineiro, enfim, vai tomar um gol assim que poderia não tomar. E eu nem falo de frango. Assim, pô, caramba, será que não dá para ele alcançar na envergadura que ele tem? Mas em jogos grandes é impressionante. E penalidades máximas. O Cássio é um craque nisso. Excelente. O torcedor do Cruzeiro, por aqui, tá animado, viu, Gabriel? Eu acho que o do Corinthians talvez nem tanto, né? Muitos aí. Vamos aguardar para ver aqui. essa situação. Gabriel, quero te agradecer demais por participar comigo aqui do Firula. Tá sempre convidado para participar com a gente, sempre que você puder, quiser. A gente traz mais gente aqui também para a gente resenhar. É um papo muito bacana, muito bom trazer outras pessoas aí para conversar com a gente sobre futebol, que a gente nem gosta, né? Imagina, que isso, falar da Redonda, imagina que a gente gosta. Pô, Lucas, primeiramente agradecer o convite, legal demais falar com vocês. Já estive aí, né? Participei do Barba, Cabelo e Bigode na Rádio Tempo. É um prazer danado estar com você de novo aqui e a ver como vai se resolver essa situação, se de fato o Cássio vai para BH e a ver o futuro, né? A ver o futuro. Sorte para o gigante. Eu, de forma alguma, consigo torcer contra ele. Isso é legal, né? Sempre continuará sendo respeitado pelo Corinthians, né? Mesmo se sair. Pessoal, inscrevam-se aí no Tempo Esportes, está aparecendo o card na sua tela. Se você está vendo pelo canal O Tempo, é só você apertar o card e acessar o canal O Tempo Esportes, que é novo. Então acessa aí o canal, muitos conteúdos exclusivos. Tem aí o Instagram, segue o Gabriel, tem o meu timão também, você pode estar acessando, link na descrição. Sempre apoiando aí o trabalho do Gabriel, que é fenômeno, viu? Fenômeno. Valeu, Gabriel. Grande abraço. Tamo junto, Lucas. Abraço.